Olá, meu amigão, tudo bom? Aqui é o professor Marcelo e vamos à nossa videoaula de hoje. Bom, a nossa videoaula de hoje será sobre um tema muito massa, um tema muito importante para o vestibular, ok? Na aula de hoje nós vamos falar da China. Din, digilim, digilim, din, din. Ô amigão, tu sabe que a China é um dos principais países emergentes. Hoje, a segunda economia do mundo. E claro, pegando a média dos últimos anos, o país que mais cresce no mundo. Ok? Nós vamos falar para você de alguns dados importantes que você não pode esquecer para a sua prova e, claro, para o vestibular. Tá? Não esqueça, a China é o país mais populoso do mundo. A sua população é de 1,3 bilhões de habitantes. 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. O seu crescimento populacional está reduzido, é claro. É na faixa de 0,5% ao ano. Essa redução do crescimento está relacionada à sua política de um filho só, correto? Até eles estão recentemente fazendo estudo, para mudar um pouquinho essa lei, porque a população chinesa ela está ficando velha. Sendo assim, sabe que traz prejuízos à economia. Como assim, Marcelo? Quais são esses prejuízos? Primeiro, falta de jovem no futuro, claro que vai faltar mão de obra. Isso também vai afetar diretamente o mercado consumidor. Outro fator interessante, claro, com bastante idoso e mais gastos em saúde e também em aposentadoria. Tranquilaço? Bom, vamos continuando. Antes de falar dos aspectos atuais da economia, vamos fazer uma volta, retroceder até um fato bem importante, tá? Na geografia. Claro que tem fatos históricos, aí que o tio da história vai trabalhar, mas a geografia geralmente ela trabalha após 49. Por que, Marcelo? Porque em 49 nós tivemos a Revolução Socialista, correta? Em 49, com o apoio da União Soviética e, claro, com o apoio popular, nós temos aquela briga entre dois grandes líderes, Um que era muito mau. Como é que era? O Mao Tse-tung. E o outro que era picareta, o Chiang Kai-shek. Claro, quem venceu? Marcelo, eu vi aí no desenho que o mal nunca vence. Mas nesse caso, o mal venceu. Tá horrível, né? Mas vamos continuando. Mao Tse-tung venceu com apoio popular, com apoio da União Soviética e faz a sua revolução. E em 49, claro, o Partido Comunista Chinês administra e muda o nome da China para República Popular da China. Kai-shek, quando perdeu seu exército nacionalista, ele migra para uma ilha ao lado que se chamava Formosa, tá? E passa a se chamar, então, conhecida mundialmente como Taiwan, que hoje é um tigre asiático, ok? Fique atento também, no vestibular recentemente caiu, em vez de chamar Taiwan, chamar de Formosa. Pode aparecer isso na sua prova, tá? Formosa e Taiwan é a mesma coisa. E o nome, na verdade, Taiwan é República da China. O nome da China é República Popular da China. É por isso que existe o termo duas Chinas. Continuando. Bom, após tudo isso, claro, a China ela passou por um momento de dificuldade, lembra disso, todo o seu crescimento, era a população crescendo muito, Na década de 50, a população da China aproximadamente 500 milhões de habitantes, e daí esse salto gigantesco para 1 bilhão, 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Isso não quer dizer que o chinês cravou mais, não quer dizer isso. Quer dizer que melhorou a expectativa de vida e claro que essa população foi aumentando e o governo tomou algumas medidas. Marcelo, quer dizer então que esse é um dos motivos para a China ela ser a segunda economia e ter bastante problema, desigualdade na China? Sim. Então tu imagina arrumar comida para 1 bilhão de pessoas, para arrumar medicina, saúde de modo geral. Então é muito difícil. Então, claro que existe uma desigualdade grande ainda interna no seu país e essa desigualdade, claro, está mais na parte leste, onde tem a maior concentração populacional. Ali temos a concentração das indústrias, ali nós temos, claro, a produção agrícola, tudo na porção leste. Isso está associado ao que, Marcelo? Ao relevo chinês. Na porção oeste, mais ao sul, ali sudoeste, nós temos uma cadeia montanhosa, logo após essa cadeia montanhosa, puxando para o noroeste, uma área desértica. Então, claro que é difícil habitar nessa região. Tranquilaço então, amigão? Bom, vamos continuando. Um outro fator que chama a atenção dessa população chinesa, vamos voltar agora para o momento atual,
imagina, 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Com certeza ela vai ter um grande mercado consumidor. Faz a associação. Se cada um chinês tomar uma latinha de Coca-Cola todo dia, imagina, 1 bilhão e 300 milhões de Coca-Cola. Ah, Marcelo, mas a população economicamente ativa dela é praticamente, né, em média, 800 milhões. Mas mesmo assim é um número elevado. Ah, Marcelo, mas nem todo mundo toma Coca-Cola. Bom, mas todo mundo faz cocô. Então tu imagina 1,3 bilhões de rolos de papel higiênico por dia. Meu Deus. Vamos lá. Continuando. Olha, como é bom ter cabelo. Além de ter esse grande mercado consumidor, ela tem uma mão de obra super barata. A concorrência faz, claro, que a mão de obra seja barata, assim atraindo várias empresas. Tranquilo? Além desses dois fatores, que está relacionado à população, nós temos a desvalorização da sua moeda, o yuan, que ela desvaloriza, claro, para aumentar o seu potencial de exportação. Mas por que, Marcelo? Pensa bem. Se com $1 tu comprar 7 yuan, o tênis custa 70 yuan, vai custar apenas $10. Claro que isso vai trazer uma consequência negativa, podendo gerar, claro, inflação, como a China vem enfrentando aí uma inflação. A OMC, que ela vai entrar em 2001, faz, né, pressão para ela não desvalorizar a sua moeda. Tranquilo, amigo? Beleza. Continuando a falar da China, lembra que na década de 90 a China cria algo chamado ZEE, ou ZEES, as Zonas Econômicas Especiais. O que é isso, Marcelo? Na verdade, é a entrada, a permissão de multinacionais. Ela escolheu algumas áreas estratégicas dentro do seu país, onde as multinacionais podem instalar, sim, com isenção de impostos. Claro que uma multinacional, percebendo que tem uma mão de obra super barata naquela região, um grande mercado consumidor, claro que ela vai querer instalar no país. Claro que ela vai procurar lá se instalar, como temos algumas indústrias brasileiras já até produzindo na China. Fique atento a isso, tá? E beleza, então com isso ela vai começar a desenvolver. Pô, então tá errado falar que a China é um país socialista? Sim. Hoje a China não é mais um país puro socialista. A gente pode falar que país puro socialista? A Coreia do Norte. Porque outros países como Cuba, que acaba tendo ali, né, já temos praias particulares, o capitalismo entrando ali já, né, mas claro que é um país socialista, Cuba, não estou falando que Cuba é um país capitalista, e a China também. Ela é um país que tem um governo comunista, né, que claro, uma parte da sua economia permanece estatizada, principalmente as indústrias de base na região da Manchúria, tá, onde tem extração ali de carvão, de minérios naquela área, mas as empresas de bens de consumo, claro que elas são, maior parte, multinacionais. E claro, com isso foram surgindo várias indústrias chinesas. Beleza? Então fica atento também a essa questão que eu acabei falando das zonas econômicas especiais, que acabaram potencializando assim o crescimento econômico chinês. Ling, ling, ling. Bom, Marcelo, e o que mais tem destaque ali? Fique atento à agricultura. Hoje a China é o país que mais produz alimento no mundo, não o que exporta. Exporta é os Estados Unidos, tá? Mas o país que mais produz alimento é a China. Então imagina arrumar comida para essa montoeira de pessoas. Ah, Marcelo, é por isso que eles comem inseto, né? Comem besouro, escorpião, pênis. É, pênis, come pênis sim. Ah, Marcelo, mas no Rio Grande do Sul também. Não! Lá na China eles engolem, comem mesmo, né? Mas por quê? Porque tem dois fatores. Um, por achar que é afrodisíaco, vai ficar mais desgraçadinho, e também pelo fator de não jogar nada fora do animal. Pensa bem a sua avó aí, se encarna em comer um pescoço de galinha ou um pé de galinha. Ah, que é muito bom, super nutritivo? Não, foi acostumando a não jogar nada fora do animal, aproveitar tudo e assim, claro, que acabou virando um prato que foram se acostumando a comer e claro que hoje gostam, não estou falando que seja ruim, apesar de eu nunca ter experimentado. Tranquilo? Bom, outro fator que você deve ficar atento quando estudar a China, ela fez alguns acordos importantes, tá? Um dos acordos nós temos a relação que elas têm com Hong Kong. Hong Kong pertencia à Inglaterra e até 97, onde ela foi devolvida para a China. Em 99 ela fez um outro acordo com Macau, que pertencia a Portugal. Claro, hoje pertence à China. Tá? Então esses dois acordos foram importantes. Lembrando que Hong Kong é um tigre asiático, a China não. Taiwan é um tigre asiático, a China não. Tranquilo? Tem uma região na China que luta pela independência, que foi invadida há cerca de 60 anos, que é a região do Tibete.
né? Região que fica lá a sudoeste, naquela região montanhosa que eu acabei falando para você, que a China invadiu e dominou aquela região. Tá? E por que, Marcelo? Porque naquela região nós temos a nascente dos grandes rios chineses, uma região com solos, né, moderadamente férteis e um ponto estratégico. Então, claro que ela não vai querer perder aquela região. O Tibete, né, lembra da época das Olimpíadas, vários movimentos, né, para ter aí a sua independência, mas a China não aceita. Tranquilo, amigão? Dominado? Tamo junto? Bom, e para finalizar aqui, todas essas dicas que eu falei, lembra, hoje a China ela importa muita matéria-prima, inclusive hoje o Brasil é um dos seus principais parceiros econômicos. Do Brasil, a China já é o principal, já ultrapassou os Estados Unidos, nosso principal parceiro econômico é a China. Existe uma relação muito boa entre os países que antes se viam como concorrentes e hoje existe uma grande parceria após a criação do BRIC, que é BRICS agora na verdade, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então os países estão fazendo acordos, cooperação e estão crescendo sim e muito. Tá? Fique atento que hoje é um dos países que mais libera carbono, os países que mais poluem no mundo. Tem livros que já aparecem ela em primeiro lugar, mas a grande maioria ainda mostra os Estados Unidos como o maior poluidor. Mas já aparecem livros mostrando a China como um grande emissor de carbono. Tá? Vem passando por grandes transformações de estrutura no seu país, construção de cidades, de obras, né, como grandes metrôs, grandes portos e também, claro, o destaque aí, não se esqueça, na maior usina hidrelétrica do mundo, a Três Gargantas, na região da China, tá? Fique atento a isso também. A China também, lembrar disso, que ela está no Conselho de Segurança Permanente da ONU, ela tem sim um grande exército e com muita influência, ela pode vetar, assim como os Estados Unidos, né, como Rússia, como França e Inglaterra, são 5 países que têm o poder de vetar, né, esse Conselho de Segurança da ONU, beleza? Bom, para finalizar, só vou dar uma palhinha para você. Você quiser adquirir aí o CD do Professor Marcelo, fique atento, né? Agora tá bombando a música aí da Anitta e eu fiz uma paródia da China, correto? Porque falando ali dos aspectos importantes para você lembrar no vestibular. Então vai a palhinha para você, ok? Prepara que agora a China é a toda poderosa que cresce e domina, é a que mais exporta, inflação incomoda, educação melhora, matéria-prima muito importa. O resto você tem acesso aí no novo CD do Professor Marcelo aí, além dessa música temos a música da Índia, temos a música do carvão mineral, a música da migração, entre outras 12 paródias bombando para potencializar e você detonar aí no vestibular. Lembrando que para professores, claro, um preço especial que você pode adquirir através do PAPEG, o Programa de Apoio Pedagógico ao Ensino da Geografia, e claro também aí fazer uma parceria com o Marcelão e detonar aí em suas aulas, ok? Beijão, tamo junto e qualquer coisa entre em contato que o tio Marcelo terá um prazer em ajudar, tá?